a tela do exercício, mas antes eu vou fazer uma revisãozinha, né? Que solicitaram aí uma revisãozinha aí. Então, vendo uma página aí, né? Página 135, certo? Tem gente Certo. pedindo para entrar aí, deixa eu ver. Deixa eu permitir aqui antes. Bom dia, Gabriel. Então, vamos lá. Então, essa telinha aí é do primeiro exercício que eu pedi para vocês fazerem, tá? Só que antes eu vou só fazer uma breve revisãozinha para quem não entender o que é uma progressão aritmética, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Progressão aritmética é toda sequência numérica, tá? Toda sequência numérica. A gente representa a sequência numérica entre parênteses, tá? Os elementos separados por vírgula. Toda sequência numérica em que para cada elemento é necessário você adicionar sempre o mesmo valor. Perceba que do 6 para o 7 eu somei 1. Do 1 para o 8 eu somei 1. Do 8 para o 9 eu somei 1. Ou seja, segue um padrão. Tá? E esse padrão é o quê? Adicionar 1 a cada elemento para conseguir o termo seguinte. Então, o próximo é o 10, o 11, e assim vai, de forma infinita. Tá? Você pode ter uma progressão aritmética finita, com número limitado de termos, ou infinita. Tá? Isso vai depender do exercício. Certinho? Existem as progressões aritméticas crescentes, que é esse caso, quando a razão ela é positiva, tá? A gente chama de razão, tá? Esses elementos que a gente está somando, que é sempre o mesmo, que é uma constante, a gente chama de razão. No caso, a razão aqui é 1. Tá? Cada elemento aqui a gente pode chamar de elemento 1, 2, 3. Normalmente a gente chama de A1, A2, A3, tá? Sempre escrevendo os números de forma pequenininha no canto direito, tá? Nunca escreva ele grandão, que senão vai achar que é uma multiplicação aí. E não é. É uma representação, tá? O último termo, vamos supor que eu não conheço o último termo, a gente chama de AN, tá? Esse N aqui, gente, indica a posição do termo. Então, nunca vai ser um número negativo e zero e decimal. Por quê? Isso aqui é a primeira posição, segunda posição. São os elementos de contagem, né? Você começa a contar como 1, 2, 3. Então, esse 6 está na posição 1, posição 2, 3, 4 e assim vai. Posição N. Tá? De repente, o exercício pede para a gente descobrir o 30º termo. O exercício vai estar querendo saber qual que é o A30, qual número corresponde à posição 30. Então, essa é a ideia de progressão aritmética, também chamada de PA. É toda sequência numérica em que a gente soma um termo para conseguir o termo seguinte. Eu posso ter também subtração, tá? Não necessariamente tem que ser só adição, tá? Aqui eu estou somando menos 1 ou subtraindo 1. Também é uma progressão aritmética, só que a razão agora ela é negativa. E essa PA, essa sequência, é chamada de decrescente. Deixa eu permitir alguns aqui, porque senão depois eu vou voltar para minha telinha. Tá? Então vamos lá. Bom dia, Giovana, seja bem-vinda. Então vamos lá, vou apagar isso daqui e vou para a questão. Vou apagar esse resumo que eu fiz e vamos para a questão. Então, o nosso objeto de estudo são as sequências numéricas, a gente chama de progressão aritmética. O exercício 1 diz o seguinte: o conjunto formado pelos números naturais, cuja divisão por 5 deixa resto 2, forma uma progressão aritmética de razão igual a... Bom, a ideia aqui é a gente montar a sequência. Então, existe uma sequência numérica formado por números naturais, e esses números naturais, ao dividir por 5, deixa resto 2. Então, eu vou fazer uma simulação aqui. O primeiro número natural é o 0. Só que se eu pegar o 0 e dividir por 5, vai dar 0 e não deixa resto 2. Então, o 0 para a gente não serve. Eu vou montar essa sequência. Vou considerar o 1. Será que o 1 cabe nessa sequência, de acordo com o enunciado? Vamos ver. 1 dividido por 5, 0. Vai dar resto o quê? 1. O exercício, que é números que divididos por 5 dê resto 2.
Vamos usar o 2, ó. 2 dividido por 5, 0. 0 vezes 5, 0. Resto 2. Opa! Então, 2 é o primeiro número. Ah, professor, para dividir por 5 e dar resto 2, é só você ir somando 5. Ó. O próximo número que vai dar resto 2 vai ser o 7. 7 dividido por 5 dá 1, resto 2. Atende o que o exercício está pedindo? Resto 2 e dividido por 5? Atende. Então, o próximo é o 7. Então, percebam que essa sequência numérica ela é formada adicionando 5 a cada elemento. O próximo vai ser o 12. É cíclico, né? Toda divisão ela é cíclica. Ela, de um determinado intervalo, ela vai repetindo. Então, o próximo número é 12. O próximo é 17. Eu tenho uma progressão aritmética de razão 5. O que é a razão? É o valor constante que repete sempre. Eu estou somando. Eu estou somando 5. Estou somando 5. E assim por diante. Ó. Ou seja, a razão que a gente chama de R é 5. Alternativa D. Certinho? Então, o desafio dessa questão foi montar a sequência. Porque encontrar a razão é muito simples, né? Para você encontrar a razão, você pega o número menos o seu antecessor. 7 menos 2, 5. 12 menos 7, 5. 17 menos 12, 5. E assim vai. O próximo seria 22. E assim por diante. Certinho? Quem quiser tirar um print da tela aí, fique à vontade, tá? Que eu vou passar para o próximo exercício. Esse foi um exercício que eu passei para casa para vocês fazerem, tá? Próximo exercício. Diz o seguinte: considere a sequência dos números positivos, ímpares, colocados em ordem crescente. Ele quer saber o 95º elemento dessa sequência. Então, o primeiro passo, gente, é o quê? Montar essa sequência numérica. Então, para isso, ó, eu vou fazer os parênteses, tá bom? Ele diz o seguinte: números positivos ímpares. Tá? O 0 não é nem positivo nem negativo, ele é par. Tá? Então, eu vou começar com os números positivos ímpares. Tá? Considera a sequência de números positivos ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, e assim vai. Certinho? O exercício quer saber qual que é o número que está lá na posição 95. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, vou usar aquela leitura geral, ó, aquela ideia geral. O primeiro termo eu vou chamar de A1, A2, A3, A4. O que o exercício quer? O A95 é o número que está na posição 95. Tá? Professor, eu posso fazer assim, somando 2 a cada elemento, já que a gente observa que a razão é quanto? 2, eu estou somando 2 unidades. Eu posso ir somando até chegar num número que esteja na posição 95? Pode. Só que é loucura, né? Então, existe uma ideia, existe uma fórmula para a gente trabalhar para resolver esse tipo de exercício. Teve certa vez, numa prova, um aluno meu fez isso. Eu pedi para calcular os 100 termos, ele somou todos, chegou na resposta. Tá certo? Tá. Agora, é o melhor caminho? Não é. Uma ideia para a gente seguir é a seguinte, ó. Percebam que, vou usar uma lógica aqui antes de aplicar a fórmula, tá? Porque a partir de agora eu vou começar a aplicar a fórmula. Então, vamos lá. Percebam que o 1, o 3 e o 5, para chegar do 1, para ir do 1 até o 5, quantas razões eu somei? Eu somei 2 vezes a razão, não é? Eu somei o 2 uma vez, somei o 2 outra vez. Ou seja, com 3 termos, eu somei 2 razões. Se eu pegar o 7, eu vou somar mais uma razão. Ou seja, percebam que o número de razões... Opa, aqui é 2. O número de razões que eu estou somando é sempre uma unidade a menos que a quantidade de termos. Se eu tiver 4 termos, eu vou somar 3 razões. Se eu tiver 5 termos, eu vou somar 4 razões. Se eu tiver 10 termos, eu vou somar 9 razões. Somar 9 razões é 9 vezes a razão. Então, eu posso montar a seguinte ideia. Eu posso pegar o primeiro termo e somar várias razões a ele. Bom, professor,
São 95 termos. Então, quantas razões estão sendo adicionadas ao primeiro termo? 94 razões. Então, é a mesma coisa eu pegar o 94 e multiplicar. Qual que é o valor da razão? 2. A razão não é o número que está repetindo com frequência, que é o 2, 2, 2. Então, eu posso usar essa ideia aqui, ó. Dessa forma, eu chego no termo A95. Perceba que eu não usei fórmula. Eu usei só uma lógica, né? Se eu tiver 100 termos, quantas razões eu somo? 99. Eu pego o primeiro termo e somo 99 vezes a razão. É uma ideia da progressão aritmética. Só que eu não vou usar isso daí, tá? Essa ideia. Eu vou usar a fórmula, tá? A partir de agora, vamos começar a trabalhar a fórmula. Eu apresentei para vocês, na videoaula que vocês receberam, uma fórmula que indica o seguinte: AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa aqui é a fórmula que a gente utiliza para calcular o 30º termo de uma sequência, ou às vezes o exercício te dá o último termo, ele quer saber a razão, te dá o primeiro termo. Esse N aqui, é sempre bom lembrar que esse N é a posição do número. Esse N sempre é um número natural diferente de zero. São os elementos de contagem. 1, 2, 3, então você nunca vai ver isso aqui negativo, zero, decimal, tá? Então vamos lá. O que é o AN? Esse N que eu vou colocar ali é o 95, gente. É o N que eu quero, é o número que está nessa posição. Então eu vou escrever aqui, ó. A95 é igual. O que é o A1? É o primeiro termo, que vale quanto? 1. O que é o N? O N é o 95. Eu pus 95 aqui, coloquei ele aqui também. 95 menos 1. O que é a razão? Razão sempre o número que está repetindo. No caso aí, o 2. Então, vou pôr 2 aqui. Pronto, dessa forma, olha o que vai acontecer. Vai ficar igual a ideia anterior que eu passei para vocês. 1 mais 95 menos 1, 94. Ou seja, eu tinha feito isso aqui anteriormente, aqui do lado direito, que chegou nisso daqui. Tá? Ah, professor, posso usar aquela lógica que você usou sem usar a fórmula? Pode. Mas tem situação que a fórmula vai ser importante. Tem situação que o exercício te fornece o termo que está nessa posição e quer saber o raio. O raio não, o R, a razão. Ou o exercício te fornece o número que está nessa posição, te fornece o primeiro termo, te fornece a razão e quer saber o N, em qual posição se encontra. Então a fórmula é importante. Dito isso, vamos finalizar. Ó. O termo que está nessa posição, 95ª posição, é 1 mais 188, né? 188, ou seja, o A95 é igual a 189. Alternativa D. Professor, eu fiz na tora, eu fui somando 2 até chegar no 189 e fui contando. Pode? Pode. Não aconselho, beleza? Então, essa fórmula aqui é chamada fórmula do termo geral, tá? Fórmula do termo geral, certinho? De uma PA, tá? Onde? Ah, professor, eu não tenho A1, eu posso usar o A2? Olha a ideia aqui, uma outra ideia, tá? O exercício já acabou. Uma outra ideia. Professor, eu não quero usar o primeiro termo. Eu não quero usar o A1. Posso usar o A2? Pode. O que vai acontecer na quantidade de razão? 95 menos 2. O que eu fiz aqui? O que é esse N menos 1? É N menos 1. N menos 1. Se aqui é 95, então 95 menos 1. Se eu usar o 2, quantas razões eu vou somar agora? Eu vou fazer 95 menos 2, vai dar 93. Então, percebam que eu posso usar qualquer termo. A fórmula me fornece o primeiro termo. Mas se eu quiser usar, por exemplo, o termo o A3, se eu quiser usar o A3, que vale 5, é só eu fazer quantas razões eu vou somar? 95 menos 3. 92 razões, 92 vezes R. Olha a lógica. Ah, professor, porque tem momentos que o exercício vai falar o seguinte, ó, ele vai te fornecer, ele vai querer o A30 e te fornece o A5. Ih, professor, eu só sei usar a fórmula com A1.
não tem problema. Você pode usar com A5, desde que você tenha o cuidado de quê? De fazer essa subtração. Então, quantas razões eu vou utilizar? 30 menos 5. 25 razões. Então, essa é a lógica, tá? É uma lógica bem tranquila. Então, você pode usar qualquer termo aqui, ó. O A10, então, vai fazer 30 menos 10. É a quantidade de razão que será multiplicada. Tá bom? Então, isso aqui é só uma ideia para quando você não tiver o A1. Você quiser usar um outro valor aí. Tá bom? Próxima tela, próximo exercício. Exercício 3 diz o seguinte: sabendo que 4, M, N e 10 estão em progressão aritmética. Galera, falou em progressão aritmética, o que você tem que lembrar? Que cada termo é somado um mesmo valor para conseguir o termo seguinte. Essa é a ideia. Tá bom? Quanto vale o produto MN? Então eu vou descobrir quanto que vale M, quanto que vale N, e vou fazer essa multiplicação. Vocês concordam comigo que se eu descobrir a razão, eu descubro quanto que vale o M, porque eu somo com 4, aí eu vou descobrir termo a termo. Tá? Lá na frente, eu vou falar para vocês uma ideia que existe na progressão aritmética. Tá? Toda progressão aritmética, se você a soma dos termos equidistantes é igual, por exemplo, 4 mais 10 é igual a M mais N, tá? Isso aqui eu vou falar lá na frente, tem um capítulo só sobre isso. Opa! Se eu pegar, por exemplo, 4 mais 10, dá para você usar a lógica aqui, tá? Se você pegar os termos distantes, equidistantes, ou seja, que ele tem a mesma distância até uma linha aqui, vamos imaginar que eu tenho uma linha aqui, ó. O 4 mais 10 vai ser igual a M mais N, ó. Então, eu posso dizer que o M mais N dá 14. Aí você pode usar uma lógica aqui. Ó. Ah, então aqui é o 6 e o 8. Entendeu? Você pode usar essa lógica. Tá? Lá na frente eu falo sobre essa soma dos termos equidistantes. Eu vou resolver do jeito que a gente conhece por enquanto, tá? Das informações que eu tenho por enquanto. Então, vamos lá. Eu preciso descobrir essa razão. Esse valor que eu tenho não é o primeiro termo, o A1. Esse aqui não é o A4. Primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Então, eu tenho essas duas informações. O que eu vou fazer? Usar a fórmula. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, aqui, ó, o A4, no lugar do n, eu vou pôr 4, tá? Que é o último termo. O AN sempre é o último, tá? Você sempre considera o último, é o que está isolado. A4 é igual, eu vou colocar o n primeiro, tá? O n vale quanto? 4, então vai ficar 4 menos 1 vezes a razão. É o que eu quero descobrir. Porque o A4 eu tenho. Cuidado com isso, tá? Tem gente que faz o seguinte, esse 10 aqui, então é o A10. Cuidado, ele não está na posição 10, ele é o elemento 10. Muito cuidado com isso, que é um erro comum. O que é o A4? Qual elemento está na posição 4? 10. Qual elemento que está na posição 1? 4. 4 menos 1 dá 3, 3R. Pronto, a equaçãozinha do primeiro grau, passo o 4 subtraindo, vai ficar 6 igual a 3R, passo o 3 dividindo, R é igual a 2. Bom, se R é igual a 2, então minha sequência numérica vai ser 4, eu vou somar 2, 6, vou somar 2, 8, vou somar 2, 10. Ou seja, o M vale 6, o N vale 8. Ele quer o produto. M vezes N, 6 vezes 8, 48. Essa é a resposta. Alternativa C. Certinho? Então, é um exercício que eu precisei descobrir a razão. Então, por isso que a ideia de conhecer a fórmula é importante. Tá? Porque o exercício não vai ser só um tipo. Descobri o 30º termo. Descobri, não. Tem vários tipos de exercícios. Vocês vão ver inúmero, as várias possibilidades que tem de exercício de progressão aritmética. Certinho? Então, quem quiser fazer um print da tela, quem tiver dúvida, abre o microfone e pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos. Diga. A gente vai estudar uma progressão que ela não segue a mesma razão? Padrão, não. O que nós vamos estudar, quem perguntou foi o Ícaro? Foi.
Ícaro, nós vamos estudar as PGs, as progressões geométricas, aquelas em que a gente multiplica, né? 2, 4, 8, 16, que é uma ideia, inclusive, quando a gente for trabalhar a progressão geométrica, é uma ideia do que acontecendo com a pandemia de hoje, tá? Com o coronavírus. Ele cresce em progressão geométrica, tá? Vamos falar sobre isso. É o próximo assunto, depois de progressão, que é a sequência numérica onde a gente multiplica, não adiciona, multiplica por números iguais. Mas a Aquelas gente não. sequências quaisquer. Então, tem sequência, aquelas que não têm um padrão, essas nós não vamos estudar, não faz sentido para a gente. Tá. Não aparecem nos exercícios, tá bom? Mas se, por exemplo, tiver um padrão, só que não é a mesma razão de número para número. Ah, mas aí, por exemplo, eu entendi o que você falou. Ah, Ah, eu vou somar aqui um, por exemplo, aí- a sequência de Fibonacci, que ela é assim, ó. Aham. Você já deve ter ouvido falar da sequência de Fibonacci, né? É uma sequência que está presente na natureza, inclusive. Tem molusco que a casca dele, o caramujo ali, ó, tem uma sequência de Fibonacci presente, tem várias constelações, a gente chama de número de ouro, tá? Essa sequência aqui, ela não segue um padrão de PA nem PG. Aqui, ó, eu peguei, por exemplo, o 2 é a soma dos dois anteriores. O 3 é o 2 mais 1. O 5 é o 3 mais 2. Ou seja, existe uma fórmula para isso? Existe. Isso aqui é uma progressão aritmética? Não, tá? Várias sequências que não são PAs e PGs, Ícaro, têm suas fórmulas, tá? Essa fórmula que a gente trabalha é só para sequência que tem esse padrão de somar valores iguais. Vocês vão conhecer depois uma fórmula da PG, onde a gente utiliza só em sequência que contém a multiplicação de números iguais. Essas sequências diferentes, a gente estudou lá no outro livro, lembra? Que a gente tinha uma fórmula específica para determinada sequência. Cada sequência vai ter uma fórmula diferente. Essas que a gente estuda é porque é uma fórmula padrão. Tá? Essa aqui é uma fórmula padrão para toda sequência que segue essa lógica. A de PG, vocês vão ver que é uma fórmula que é o padrão para todas as sequências que seguem essa ideia. Tá? A de Fibonacci, existe uma outra fórmula que define essa sequência. Tá? Inclusive, no primeiro livro tem essa fórmula. Como que você chega no próximo número? Tá? Existe uma fórmula para isso. Mas é uma sequência que a gente tem só como curiosidade, tá? A gente não estuda elas aqui, tá bom? Certinho, Ícaro? Certinho. Obrigado. Beleza. Então, toda sequência eu posso montar, quer ver? Só para finalizar o que o Ícaro perguntou. Eu posso criar uma sequência aqui. Eu posso fazer o seguinte, o 2, eu vou somar 1, vai dar 3. Depois eu vou somar 2, vai dar 5. Depois eu vou somar 3. Olha o padrão que eu estou usando. Somei 1, somei 2, somei 3. Dá para descobrir o próximo número? Dá. Eu usei um padrão? Usei. Mas isso aqui caracteriza PA? Não. Caracteriza PG? Não. Mas a gente pode fazer um estudo sobre isso? Pode. Existe uma fórmula que define isso daqui. Existe. Então, beleza. Existe essa forma, mas não é o objeto de estudo no momento. Tá? Então, vamos lá. Próximo exercício. Foi para casa também. Esse exercício é bom porque trabalha a ideia de função do primeiro grau também, tá? Uma professora realizou uma atividade com seus alunos, tá? Oi, diga. Foi essa aí que eu não entendi, Paulo. O que você não entendeu? Ela inteira. Ela inteira? Não, Tudo? não a 1 da 137. A 1 tá 137? Eu vou chegar nela lá. É, Ah, essa daqui? Ah, tá, não, beleza. é. Beleza. Então, vamos lá, vou explicar ela agora, tá bom? Então, vamos lá. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos de cada figura depende da quantidade de quadrados que forma a figura. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma simulação. Uma coluninha de canudos, uma outra coluna com quadrados, tá? Então, a quantidade de canudos depende da quantidade de quadrados. Então, por isso que eu falei para vocês que é uma ideia de função do primeiro grau.
onde essa grandeza está em função dessa. Canudos depende da quantidade de quadrados. Então, essa grandeza está em função dessa. A gente trabalha aqui a função do primeiro grau. Então, é um exercício bom para isso também. Mas não é o caso, né? Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Galera, esse tipo de exercício é contar. Não tem erro, é contar. Então, por exemplo, vou pôr aqui, quadrado 1, que é a figura 1. Quantos canudos? 4. Nós vamos seguir, nós vamos ver qual que é o padrão dessa sequência, qual que é a lógica. Olha a figura 2, vou pôr aqui, figura 2, que é o quadrado, né? A figura 2. São 2 quadrados, tá? Estou usando a ideia de 2 quadrados. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 quadrados. Em 2 quadrados, quantos canudos eu tenho? Cuidado para não repetir canudo, hein? Eu tenho os 4 que eu tinha, mais 3. 1, 2, 3. Então, são 7 canudos. Olha aqui a figura 3, que são 3 quadrados. Então, aqui, até aqui no segundo quadradinho eu tinha 7. Agora eu vou ter mais 3. 10. Opa! Olha a minha sequência numérica, ó. 4, 7, 10. A próxima figura teria quantos canudos? 13. Então a gente sabe aqui que a razão é 3. É uma ideia, tá? Isso aqui é uma ideia só para montar. Por que esse exercício caiu em sequência numérica, em PA? Porque tá aí, a PA é essa. Só que vamos descobrir a fórmula. O que está acontecendo com cada quadrado para que eu chegue na quantidade de canudos? Será que, vamos pelas alternativas. Olha a primeira alternativa. Será que se eu pegar um quadrado, substituir aqui e multiplicar por 4, vai dar 4 canudos? Sim. Mas será que essa primeira fórmula, ela serve para toda a sequência? Será que ela é padrão? Vamos ver. Vamos aqui. Se eu jogar 2 quadrados aqui, 2 vezes 4, 8, furou. A primeira questão já não é. Olha a segunda, letra B. Se eu colocar o número de quadrados aqui, 1 quadrado, 1 vezes 3, 3, mais 1, 4, dá 4 canudos. Vamos verificar para o restante. Se eu colocar 2 quadrados, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Opa, vamos só verificar mais um. Se eu colocar 3 aqui, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Opa, então essa aqui vai ser a resposta, porque ela segue o mesmo padrão. O que está acontecendo aqui? Eu estou multiplicando o número de quadrados por 3, tá? E somando uma unidade. Estou multiplicando por 3 e somando 1. Aqui eu estou multiplicando por 3 e somando 1. Aqui eu estou multiplicando por 3 e somando 1. Ou seja, qual fórmula aqui, qual função que eu trabalho em que eu multiplico o número de quadrados por 3 e somo 1? A letra B. Tá? Então, esse exercício ele é até mais a ideia de função do que de sequência numérica, né? Aqui seria o A1, quadrado 1, um quadrado, ou figura 2, figura 3. Então, dá para você descobrir, por exemplo, eu quero saber quando tiver 10 quadrados, 15 quadrados, dá para saber? Dá. 15 quadrados seria o quadrado 15, seria a figura 15. Quantos canudos? Tem como descobrir? Tem. Eu montei essa sequência, você usa a fórmula. A15 é igual a 1 mais 14 vezes raio. Beleza. Raio não, é razão. Tá bom? Certinho? Quem não entendeu, entendeu agora? Quem falou que estava com dúvida? Entendi. Beleza, cara. Valeu. Então vamos lá. Próximo exercício. Tirem um print aí, quem quiser. Tá? Próxima questão. Essa questão aqui, se vocês lembram muito bem, eu fiz ela como exemplo lá na semana passada. Um dos exemplos foi esse, para mostrar o que era uma sequência numérica, tá? E aí, só que eu vou resolver ela diferente agora. Eu vou resolver ela utilizando a fórmula, tá bom? Então, temos aqui, ó, o número mensal de passagem de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. 33 mil. Em janeiro, tá? Em fevereiro, 34.500. Em fevereiro. Em março, 36 mil, tá? Normalmente, gente, para um exercício, quando ele quer mostrar que é uma PA, uma PG e tal, eles colocam normalmente os três primeiros elementos, tá?
Porque com 2 elementos não dá para você ter uma certeza que os próximos vão seguir esse padrão. Então, normalmente, os exercícios, quando ele quer fazer uma referência à progressão aritmética, ele coloca pelo menos 3 elementos, tá? Porque aí você vê um padrão do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Se eu tirar esse 36 mil, você não pode afirmar, por exemplo, se eu tirar o 36 mil aqui, ó, professor, daqui aumentou 1.500. Mas será que vai aumentar 1.500 no próximo? Será que não vai aumentar 2.000, 3.000? Então, assim, normalmente, quando a gente quer representar que uma sequência é uma progressão aritmética, a gente põe 3 elementos, tá? Porque aí, com 3 elementos já dá para você sentir que o próximo número vai seguir o mesmo padrão. Então, o próximo aqui é 36 mil, e assim vai. Ó. Esse padrão, aqui em março, foi até os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas até em julho? Aqui, ele quer saber em julho. Ó. Em julho, quer saber isso daqui. Ou seja, eu posso ir somando um por um, igual eu fiz naquele outro exercício. Percebo que eu estou somando 1.500. Ou seja, a razão é o quê? 1.500. Estou adicionando 1.500 a cada mês. Eu posso fazer esse um por um? Posso, mas foi o que eu falei naquele exercício aquela vez. Se você tiver, por exemplo, 36 meses, 3 anos, fica difícil, né? Vai te dar muito trabalho. Então vamos usar a ideia da fórmula. Esse aqui é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro. Professor, e julho? Eu vou ter que contar até julho? Não, julho é o mês o quê? Não é o mês 7? Então pronto, é o A7, ó. Então você tem o A4, A5, o mês 7 é o julho, é o mês 7. Beleza? Então vou usar a fórmula. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho a razão, eu tenho o N é 7, que eu estou usando aqui o AN, o N no caso aqui é 7, são 7 termos, tá? Então vou usar a fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é o N? O N é o 7, é o termo geral. Então, A7 é igual, já vou substituir aqui o A1. O A1 vale quanto? 33 mil. Ó. 33 mil mais, o que é o N? É o 7, o mesmo valor que eu coloquei aqui, coloco aqui. Então, ficou 7 menos 1 vezes a razão. Quanto que é a razão? 1.500. Razão é o valor que a gente soma. Então, ficou assim, ó, A7 é igual a 33 mil mais 6, que vai dar 6 vezes 1.500. 1.500 são 15 mil, né? Na verdade, 15. Não, 1.500 é razão, desculpa. É 1.500 mesmo. Então vamos lá. Aqui ficou A7 é igual. 6 vezes 1.500 dá 9.000. 9.000 mais 33 mil, 42 mil. Cuidado, um erro comum, viu? Erro básico de matemática básica. Tem galera que soma esses 33 mil com 6 primeiro, hein? Vejo isso direto. Muito cuidado. Primeiro a multiplicação, para depois somar uns 33 mil ali. Então essa é a resposta. Ou seja, em julho, quantas passagens vendidas? 42 mil passagens, certinho? Então, percebam que eu usei a fórmula. Naquele outro primeiro momento, eu tinha usado só a lógica. Fui somando, até chegar em julho. 42 mil. Tá? Agora, eu apliquei a fórmula do termo geral, certinho? Seguindo, a gente vai fazer um print, quem tiver dúvida, abre o microfone e pergunta. Então, vamos lá, esse exercício aqui é interessante, é um exercício contextualizado, tá? Uma sequência, uma ideia que pode ser utilizada aí por muitos de vocês, tá? Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto num assunto como hoje, e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. Tá? Isso aí, você tem o site aqui, ó, então é uma informação verdadeira aí. Tá? Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 quilômetros no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia, a partir do segundo. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse no máximo 10 quilômetros de corrida, em um mesmo dia de treino. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, né, sem pular,
dias, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente quantos dias? Então, vamos lá, vamos montar a sequência. O objetivo, então, a ideia, gente, é a gente colocar as informações numa sequência numérica. O primeiro dia, que é o A1, 3 quilômetros. 3 quilômetros no primeiro dia, certinho? O segundo dia, ele falou que foi aumentando 500 metros por dia. Um cuidado que vocês têm que ter. Eu estou trabalhando em quilômetros e a minha razão, que é o que vai ser adicionado todo dia, está em metros. Ou você transforma tudo em quilômetros, ou seja, 0,5 quilômetros, né, meio quilômetro, ou transforma tudo em metros, 3.000 metros e usa 500 metros como razão. Certinho? Então, de duas, uma. Ou uma coisa ou outra. Não dá para trabalhar isso aqui em quilômetros, isso aqui em metros. Certinho? Então, eu vou transformar tudo em quilômetros. Então, esses 500 metros equivale a 0,5 quilômetros, ou 1/2, ou 0,5 quilômetros, tá? Então, vou usar a razão em quilômetros. Então, usei aqui, o primeiro termo vale 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar... Quanto? Eu vou somar meio quilômetro. Vou pôr aqui embaixo. Então, eu estou somando meio quilômetro. 0,5, 500 metros. Então, o que eu vou obter aqui? 3,5. Então, o segundo termo ficou 3,5. Outro detalhe importante, toda vez que você for separar elementos de uma sequência numérica, e esses elementos foram números decimais, separem esses números com ponto e vírgula, tá? Para não ficar confuso. Senão o aluno faz isso aqui, ó. Ele não sabe se o primeiro termo é 3,3, ele não sabe se o segundo termo é 5, certo? Entendeu? Então, muito cuidado. Quando vocês forem separar sequência numérica e tiver número decimal, separe com ponto e vírgula, tá? Então, eu estou acrescentando meio a cada um. Então, aqui é 4. Aqui é 4,5. Certinho? E assim vai, ó. Certinho? Então, esse aqui, eu estou somando meio sempre, ó, tá? Eu estou somando daqui para cá meio, e assim vai. Então, a gente sabe que a razão a que eu estou usando é 0,5. O que o exercício quer? O exercício falou o seguinte, o médico dele autorizou ele correr no último, fazer um planejamento em que o último dia ele corresse 10 quilômetros. Então, esse é o plano de corrida desse atleta. Tá? No primeiro dia, 3, no segundo, 3,5, 4, 4,5. E ele está querendo saber em quantos dias ele vai atingir essa marca de 10 quilômetros em um dia só. Tá? Esse aqui é o AN. Ah, professor, por que o N você não falou? Porque eu não sei, exatamente isso que eu vou descobrir. Se eu descobrir o N, se o N for 15, então no 15º dia ele correrá 10 quilômetros. Se o N for 9, no 9º dia ele correrá 10. Então, o meu objeto de desejo aqui vai ser descobrir esse N, a posição que o 10 se encontra, tá? Então, aqui, eu tenho o primeiro termo? Tenho o primeiro termo, que vale 3. Eu tenho a razão? Tenho a razão, vale 0,5, né? Que são os 500 metros, como eu transformei em quilômetros, 0,5 quilômetros, certinho? Eu tenho o AN eu tenho, vale 10. O que eu não tenho é exatamente a posição desse 10. O que me falta é isso daqui. Mas o elemento que se encontra nessa posição, nessa enésima posição, eu conheço? Conheço. Então, vamos colocar na fórmula. A fórmula AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN eu tenho. Isso aqui é N. O AN eu tenho. O que eu vou fazer? No lugar do AN, eu vou colocar 10. Tá? Não vai colocar 10 no lugar do N, não, senão furou tudo, estragou tudo. Aqui, ó, igual. O que é o A1? 3. O que é o N? Opa, vou descobrir agorinha.
E o que é a razão? 0,5. Então, vamos lá. Passando para cá. Esse 3 aqui eu posso passar subtraindo. Ó. Então, 10 menos 3, 7. Ficou como? Ah, professor, eu posso fazer assim, ó. Vamos ver se vocês concordam comigo. Colocar esse meio em forma de... Ixi, professor, que loucura que você fez agora, hein? Não, gente, tranquilo. Aqui, ó. 7 é igual a n menos 1 vezes meio. O que eu fiz foi isso aqui, ó. 7 é igual a n menos 1 vezes meio. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ficou assim, ó, nesse formatinho. Eu posso multiplicar cruzada. Ah, professor, eu preferia fazer a distributiva. Pode fazer também. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar cruzado. N menos 1 vezes 1, n menos 1. 2 vezes 7, 14. Ó. Passo 1 para lá positivo. N é igual a 15. Esse 15 o quê? Dias. Ou seja, esse 10 aqui, ele vai correr 10 quilômetros no 15º dia. Então, alternativa D. Então, ele vai demorar 15 dias para fechar esse plano de corrida dele. Certinho? Ah, professor, eu não usei o quilômetro eu não usei 500 metros em 0,5. Tranquilo, só que aí você tem que ter o cuidado seguinte. Você pode usar 500 metros, mas aí você vai pôr aqui, ó, 3.000 metros, aqui vai virar 3.500, aqui vai virar 4.000, 4.500, 10.000 metros, tá? Você vai trabalhar com um número maior, certinho? Mas tudo em metros. O resultado é o mesmo, certinho, galera? Então, é um exercício bem prático aí, bem interessante. Quiser tirar o print aí, faltam 5 minutinhos, eu vou só dar uma ideia do próximo exercício, tá bom? Então, vamos lá, ó. Exercício 4 para a gente finalizar. Numa progressão aritmética de razão R e primeiro termo igual a 3, a soma dos n termos é 3n ao quadrado. Por exemplo, a soma dos 5 primeiros termos, A1, A2, A3, A4, A5, é igual a 3 vezes 5 ao quadrado, igual a 75. Qual a razão dessa PA? Nós fizemos um exercício lá em sequências numéricas sobre isso. Ele falou o seguinte, que a soma dos n primeiros termos é dado por uma seguinte forma. Ele criou essa fórmula aí, ó. Eu vou chamar de SN, soma dos termos, tá? Depois, lá na frente, eu vou falar sobre a soma dos termos de uma PA, tá? Isso aqui não é a soma dos termos de uma PA. É a soma de termos aqui. Não, é um PA, é a soma dos termos de uma PA. Ele criou essa fórmula aqui, ó, tá? Para essa sequência numérica. Ele disse o seguinte, ó. A soma dos termos é dada por essa fórmula. Ou seja, se eu pegar só o primeiro termo, eu faço o quê? 3 vezes 1 ao quadrado, eu vou achar 3. O que é a soma dos primeiros termos? Vou pôr aqui, A1, A2, A3, A4, e assim vai. O que é a soma dos termos? Por exemplo, o S1. O que é o S1? É o A1, propriamente ele, é só ele, ó. O S1 é só o A1. O que é o S2? É a soma do A1 com o A2. O que é o S3? A soma do A1 com A2 com A3. E assim vai. Ele quer saber a razão. Então, se eu descobrir o primeiro termo e o segundo, matei a charada. Se eu descobrir o primeiro e o segundo, já é o suficiente para mim. O primeiro termo, eu já descobri, olha ele aqui, ó. Joguei nessa fórmula que o exercício passou. Joguei um aqui, deu 3, ó. O primeiro termo vale 3. Ótimo. O que é o S2? Eu vou jogar na fórmula. S2 é igual, no lugar do N, eu vou pôr 2. 2 ao quadrado ficou 4. Primeiro resolve a potência, 4 vezes 3, 12. Ou seja, o que é o S2? É o A1 mais A2. Opa! Então, A1 mais A2 dá 12. Ou seja, então A2 vale quanto? 9, porque eu sei que a soma deles dá 12. A soma dá 12, acabei de encontrar. O que é a soma de S2? O que é o S2? A1 mais A2. Ah, então a sequência fica assim, ó. 3, 9, tá indo de quanto? 6 em 6. 15, 21. Então, qual que é a razão? A razão é 6. Alternativa C.
Eu usei uma ideia de soma de termos dessa PA aí para chegar nesse resultado aí da razão, encontrar os dois primeiros termos. Certinho, galera? Pessoal, então, vamos voltar lá, fazer as considerações finais, certinho? Parar a minha apresentação aí. Galera, eu vou mandar exercícios para vocês. É para fazer, hein? Não vai enrolar não, hein? Por favor, senão vocês vão ficar com o conteúdo atrasado. Beleza? Beleza. Um forte abraço, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Tá bom? Ok. Falou, galera. Tchau. Abração. Tchau. Falou. Interrompendo essa gravação. Falou. Um abraço.